começando mais um Decorarque. E nessa semana nós vamos falar de urbanismo. E nada melhor do que convidar uma pessoa que há 30 anos está trabalhando, arquiteto, urbanista e 15 anos nessa área. Eu estou aqui com o Gustavo Gomes. Muito prazer, Gustavo. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz. E para explicar um pouquinho para o pessoal de casa onde nós estamos, falar de urbanismo e onde surgiu tudo isso aqui para a nossa cidade de Ourinhos, né? Nós estamos aqui no pátio de manobras da ferrovia e acho que você vai poder ajudar um pouquinho a gente com toda essa área, toda a sua experiência. Vamos falar um pouquinho de onde você veio. Você é de São Paulo, né? Uhum. E como que você chegou na arquitetura, como que é isso na sua vida? Bom, eu sou de São Paulo, nasci, cresci em Pinheiros. Minha primeira opção não foi arquitetura. O primeiro vestibular que eu fiz foi para publicidade. E durante o cursinho, quando eu não passei no vestibular, por sorte eu não passei no vestibular, mas durante o cursinho eu fui pensando o que eu vou fazer, uma profissão que tenha criatividade. E eu descobri a arquitetura pensando que era criatividade mais aplicada em coisas que se constroem, né? E aí eu comecei a me apaixonar naquela época e entrei na faculdade e realmente foi uma opção fantástica. Sempre trabalhei desde a faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, fiz faculdade à noite, fiz Mackenzie em São Paulo. Você já trabalhava na área? Sim, meu primeiro emprego já foi na área, desde o segundo ano da faculdade desde o primeiro ano da faculdade, no finzinho do primeiro ano, até hoje, trabalhei sempre na área. E o urbanismo, né, que nós estamos aqui por causa disso, me veio na vida já morando em Ourinhos. Na verdade, eu sempre trabalhei com arquitetura industrial, durante 15 anos. Mas quando eu conheci uma arquiteta oriense com quem casei, mudei para cá, minha primeira esposa, ela também era arquiteta e a gente veio para fazer o terminal de ônibus aqui. Então você mudou de São Paulo para Ourinhos quando você conheceu ela. E o primeiro projeto foi o terminal aqui em frente. Uhum. E aí eu conheci o que é mexer com a cidade, mexer com trânsito, com transporte. É que eu aprendi, lógico que na faculdade eu tinha toda a teoria, mas na prática é diferente. Porque existem muito poucas pessoas no Brasil que trabalham com urbanismo, infelizmente. Muitas prefeituras que não têm urbanistas, poucas têm arquitetos e muitos desses arquitetos têm pouca experiência no urbanismo. Então, é um mercado a ser explorado, a ser cobrado pela sociedade para que haja. Então, uma das certezas que eu já estava falando com você antes do programa, que eu tinha durante a faculdade é que eu jamais seria professor. A outra certeza é que urbanismo era uma coisa de louco, porque eu morava em São Paulo, e São Paulo, aos 17, 18 anos, você fala, não tem conserto isso, né? E para quem não sabe, o Gustavo, ele é ex-secretário de Planejamento Urbano da cidade de Ourinhos e é professor na Faculdade de Arquitetura aqui também. Faz 15 anos que eu sou professor e 12 anos eu fui coordenador de urbanismo na prefeitura. Então, quando eu mudei para cá, eu comecei a mexer com isso, por causa do sucesso do transporte público de Ourinhos, que foi... Ourinhos não explora isso com marketing, mas foi a primeira cidade do mundo, com menos de 100 mil habitantes, a ter o transporte integrado. Com terminal integrado, você faz integração de várias linhas, sem pagar duas passagens. Tanto que a consultoria que veio de Curitiba trabalhar com isso conosco, eles levaram esse projeto para Barcelona e para Guadalajara em congressos mundiais, porque era um caso muito raro. Hoje já tem 110 mil habitantes, já tem 20 anos esse projeto, está adequado ainda, mas está precisando fazer mudanças e também tem a ver com isso, com esse espaço que nós estamos aqui. Sim. Então, assim, eu fui convidado logo depois da obra aqui para ser diretor de trânsito em Diadema. Foi um desafio muito grande, porque Diadema é uma cidade da metrópole de São Paulo e cheio de complicação, mas eu fui lá basicamente para fazer a burocracia, resolver a burocracia de implantação do sistema de transporte, de trânsito municipal lá. Eu acho que foi um sucesso, nós conseguimos fazer. Conseguiram resolver. Aí voltei para cá, fiquei 4 anos fazendo projetos residenciais, comerciais aqui. E
Quando, em 2005, mudou o governo, o prefeito da época me chamou, me convidou. Eu tinha participado de algumas reuniões durante a campanha, falando sobre a importância do transporte público e do quanto o pátio de manobras é um problema. Que hoje virou um problema, né? Não, ele pode vir a ser um grande problema ou uma grande solução. Vai depender do poder público se organizar junto com a sociedade para fazer um bom projeto de ocupação. Certo. Então, assim, a cidade nasceu por causa desse espaço que nós estamos aqui. Sim. O Ferreira de Sá, o Jacinto Ferreira de Sá, quando resolveu montar uma estação de trem, talvez ele nem tivesse a noção do que ia virar essa cidade que virou hoje. Mas ele pegou uma área fez a área da praça, da área da igreja, conseguiu convencer os engenheiros da São Paulo Railway fazer a linha aqui, trouxeram. Isso foi em 1904, em 1908 já tinha a estação, em 1918 a cidade tinha crescido tanto que conseguiu se separar de Salto Grande, que São Ourense pertencia a Salto Grande. Então, nós temos que nos render todo dia, graças a essa estação, existe a cidade. Mas ela levou um crescimento que, desde 54, a primeira vez que alguém falou e colocou no papel, foi o Padre Lebré, um grande urbanista da história mundial, que veio, a convite do prefeito Carmelinho Caló, veio para Ourinhos e ele fez um plano diretor que nunca foi aplicado, mas que foi um plano diretor bastante marcante. E a primeira decisão era: o pátio de manobras tem que sair daqui porque está atrapalhando o crescimento da cidade. Começou a atrapalhar. Isso em 54. Nossa. 50 anos depois, continuava na mesma situação, porque o grande problema é do sistema político brasileiro. O prefeito fica 4 anos. Quando ele começa a pensar no projeto e vê que vai demorar 10 anos para ficar pronto o projeto... porque é um processo lento, né? Envolve muitas coisas. Um bom projeto de arquitetura, de engenharia, precisa de tempo. Sim, com certeza. Quando o prefeito olhava, vai precisar de 10 anos para fazer esse projeto, eu não vou cortar a fita, então não vale a pena. E foram largando. Teve um prefeito, em 2005, quando nós entramos, o prefeito teve coragem. Eu vou fazer esse projeto, não interessa quanto demore. Demorou, a parte de engenharia demorou muito, mas a parte ambiental, muito complicado. O pessoal não vinha de Brasília fazer as pesquisas, fazer os trabalhos e ficava ligando prova que não tem um sítio arqueológico e tal. Demorou 10 anos. Agora, já estão na fase de fazendo o licenciamento ambiental para a obra, quer dizer, daqui a muito pouco tempo vai depender do governo federal ter dinheiro, infelizmente não está nessa época, mas ter dinheiro para fazer a obra. Certo. Só que a prefeitura e mais a sociedade civil de Ourinhos precisa correr muito. Porque para o povão, né, para o leigo, o problema que a ferrovia traz hoje é só o trânsito que atrapalha quando faz a manobra. Esse é o menor problema da cidade. Que, na verdade, o restante, ninguém tem noção. Tem um problema de segurança, que cada vez que passa uma locomotiva ou 2 locomotivas dessa, com aquela fileira de... Sim. São 30 a 40 vagões de combustível, que dá 1 milhão, 1,5 milhão de litros de combustível. Se você tiver um acidente nessa distância do centro, não vai ser brinquedo. Não. Em 54 teve um acidente lá, que até hoje tem a igreja da Nossa Senhora do Vagão Queimado, porque a cidade foi salva por tido como por uma santa de madeira dentro do vagão. Isso. Hoje não tem vagão de passageiro para ter santa dentro. Então, se o acidente ia ser problemático. Cuidado, não tem mas esse ainda é o segundo problema, mas o terceiro problema, que é o maior de todos, é o problema social que a cidade vive, porque este pátio tem 16 quadras, o equivalente a 16 quadras, 160 mil metros quadrados. A gente não percebe. Acho que ninguém imagina. A gente passa ao largo dela e não vê. Gustavo, nós vamos poder falar um pouquinho mais disso no próximo bloco. A gente vai ficando por aqui no Rápido Comercial e depois você vai poder explicar melhor sobre isso pra gente. Okay. Obrigada, e já volto. Estamos de volta aqui com o nosso Decorac, recebendo o Gustavo Gomes. Obrigada mais uma vez, Gustavo. E nós estávamos falando sobre os problemas que vieram surgindo com o crescimento da cidade.
A gente ter essa área aqui que fica bem no meio, bem no centro da cidade, né? E você elencou 3 grandes problemas. E o terceiro problema, qual seria esse problema que surgiu? Eu disse que tem o problema do trânsito, que é o mais visível, que não é o maior. O da segurança, que com certeza é um grande impacto. Mas tem o terceiro, que é o social. Até quando o governo federal, a Secretaria de Transportes, o Ministério de Transportes, nos enviou dinheiro para contratar o projeto, uma das exigências é que houvesse um pré-plano que foi feito de ocupação dessa área. Porque essa área, hoje, ela já é um problema, porque se você andar ao entorno dela, você vai ver que todas as residências, as ruas, têm características de periferia. Sim. Porque são periferia, porque a periferia é no limite com o nada da cidade, na área não urbana. Isso aqui é um grande uso não urbano. Não urbano, que não está sendo aproveitado hoje. Então, a ideia é que esta área só pode ser desocupada por este uso que é o trem, se tiver imediatamente um uso urbano, que seria residência, comércio, a própria prefeitura vir para cá, ter uma creche, o que for. E principalmente usar esta grande malha ferroviária que vai ser tirada para passar a ser o transporte público da cidade. Sim. A cidade de Ourinhos vai ter uma chance enorme, que é toda cidade grande, Curitiba é assim, para criar os corredores de transporte, tiveram que tirar parte da área de carro. Certo. Por isso, lógico, quando você começa a fazer o processo, existe um grande problema com a opinião pública, porque o motorista de carro é o cara que quer que exista um bom transporte público para os outros usarem para poder dirigir sozinho para a rua, né? Esse é o grande mal do brasileiro, é achar que os outros têm que resolver o nosso problema. Mas aqui em Ourinhos nós vamos ter a chance de pegar essa área toda, que são 11 quilômetros de via, que são 160 mil metros quadrados, né? Só para o pessoal ter uma noção do tamanho dessa área que a gente está falando. É equivalente a 16 quadras. Você pega uma quadra como a Praça Melo Peixoto e coloca 16 vezes aqui dentro. A gente não percebe isso porque a gente passa ao longo, a gente acostumou com esse vazio, né? Então o problema social é que, imaginem que a prefeitura um dia liga de Brasília, está pronta a obra, pode inaugurar, tira os trem daqui, né? Se não tiver um projeto de ocupação imediato, pensando em o que vai ser feito, pode ser que um dia alguém lá de Brasília pense, tem uma área vazia lá, vamos licitar, vamos leiloar essa área, aí alguém compra e faz um shopping center no centro da cidade, acaba com a cidade. Sim. Ou, né, porque os limites que tem hoje, que são essas grandes cercas que impedem a circulação na cidade, continuar existindo com um shopping ou um condomínio fechado aqui. Vai continuar isolando a cidade. Ou pior, o cara de Brasília não lembra disso, esquece de Ourinhos e aqui fica esse vazio. Esse vazio urbano numa cidade que daqui a 10 anos tem 150 mil habitantes, crescendo, bombando. E o IMST vem aqui achar, onde tem terra livre no centro da cidade, vamos invadir. Isso aqui pode virar uma favela. Pode ser, o que seria a grande solução urbanística da cidade pode virar o grande problema que matar a cidade. Então, é preciso uma organização de poder público e poder privado, todos interessados, porque isso aqui é para dar dinheiro. Pode ter construções, pode ter comércio, a prefeitura pode ser o grande prédio da prefeitura, o paço municipal resolvendo, o transporte público. Mas vai custar caro fazer um VLT. Tenho certeza que daqui a 10 anos a tecnologia não vai ser tão cara, isso aqui talvez nem tenha motorista, pode nem ser com combustível. Tudo pode ser muito fácil, né, pela tecnologia na velocidade que anda. A velocidade que anda, tudo isso, né? E vai ter gente interessada, a cidade está crescendo, vai ter gente querendo na licitação, tanto que quando a gente pensou na licitação do transporte público atual, eu não quero mais que 10 anos, não, porque daqui a 10 anos é outra coisa. Sim. Né? Então a cidade tem essa aqui é a grande chance da cidade mudar de patamar, de qualidade de vida. E Ourinhos está no meio, né? É um entroncamento rodoferroviário enorme, está ali. E com isso pode trazer mais coisas para Ourinhos também, mais indústrias. Já traz muito. É claro que o Brasil deu um tempo pequeno de parada, eu espero que seja pequeno. Você vê, nós estamos aqui há 1 hora e não passou um trem aqui. Isso significa que o Brasil está devagar na parte de transporte, quer dizer que a produção está baixa. Mas
Essa área, Ourinhos, foi abençoada por isso. Aqui se encontram as principais ferrovias que vão para o Brasil, tanto para o norte quanto para o sul, e para o litoral, para Santos, e as rodovias também. Então, claro que isso tem que ser muito bem explorado. E desviam daqui os trens, algumas vezes, por causa deste risco que é isso aqui. Esse pátio pequeno, esse pátio demora. Ele, apesar de ser grande, para um pátio moderno, esse pátio tem 100 anos. Os trens há 100 anos eram outra coisa. Sim. Então, as curvas do pátio, tudo isso já a engenharia de transporte mudou e o Brasil está sentindo isso. Ali. Tanto é que o Ministério do Transporte foi quem investiu aqui. A prefeitura não vai gastar um centavo e vai ganhar essa área toda de graça. Então, até assim, onde é que devem ser feitos os projetos futuros para moradia econômica, para moradia popular? É aqui dentro. Sim. Tem que se pensar em toda Porque essa área. Porque aqui vai ter terra a custo zero. Sim. Né? Próximo de emprego, próximo de... E tem assim, o pátio de manobras hoje é um grande problema, porque você pega o bairro da Vila Margarida e a Vila Cristone, são colados no centro, mas um não usa os serviços do outro bairro e as duas têm que dar volta grandes para chegar no centro. Pois é. Isso é Se você abre isso aqui, vai oxigenar, vai aumentar o fluxo de gente, vai aumentar a possibilidade de trocas comerciais e pessoas se encontrando e conversando, que são bairros que hoje são distantes, sim, aparentemente, mas de fato estão do lado, mas o acesso ali é impossível. Não dá. Então, essa área vai ser o grande pulmão de negócios para o futuro da cidade. Então, eu imagino daqui a 10 anos, a cidade, se tiver feito a lição de casa, que é pensar na parte ambiental, que temos aqui um problema sério. É todo um planejamento que vem encaminhando. Pensar na documentação dessa área, toda a matrícula dessa área deve ser um problema. Tem que passar 10 anos no cartório fazendo, botar advogados, arquitetos, engenheiros pensando nisso, porque topografia aqui, porque essa área, o documento deve ser uma loucura, né? Nossa! Então, e é mesmo, eu já vi algumas partes, tem que juntar tudo e fazer, né, para poder... Mas tem que fazer, tem que trabalhar, né? Não então, pode... Tem que ter essa visão de que não pode esperar acontecer para depois resolver. O planejamento urbano é planejamento. Exatamente. O planejamento urbano você faz antes e às vezes demora muito. Só o projeto do pátio do transporte demorou 10 anos. Vai demorar também 10 anos para projetar isso aqui, mas tem que envolver a sociedade. Não pode ser um trabalho... As faculdades têm que estar junto, as imobiliárias têm que estar junto, o cartório tem que estar junto, o fórum tem que estar junto, a Câmara Municipal com certeza, todos os 15 vereadores têm que estar envolvidos e toda a massa de cabeças pensantes da prefeitura tem que estar envolvida nisso aqui para poder discutir. É uma união de todos para poder fazer a cidade acontecer novamente. Né? Porque a cidade vai dar um pulo... Um ganho de desenvolvimento que vai ser raro, não vai se enxergar, ou perde a chance e aí a coisa fica... não pode parar, tem que continuar trabalhando e tem que acreditar nessa ideia, porque senão vai esperar acontecer um problema maior para depois tentar resolver aí. E essa área é tão apaixonante que durante todos os semestres na faculdade eu dou aula sobre planejamento urbano e eu coloco esse exercício para os alunos, porque é um exercício muito rico, muita informação, né? Tem toda a relação com a cidade e é um exercício que é fato, né? Vai ter que acontecer um dia. Então, você está trabalhando dentro da realidade, né? Que é o mais importante. O Francisco, né? O Francesco que foi entrevistado aqui por você, ele trabalhou isso no trabalho de graduação dele e ficou um trabalho maravilhoso. Ficou lindo, o pessoal pôde conferir, né? Na nossa entrevista, e o Gustavo foi orientador do Francesco. Então, ali a gente pode sentir tudo isso que a gente está falando, né? Vamos dizer, de um dos... a solução dos problemas que hoje nós temos aqui na cidade de Ourinhos. E nós vamos ficando por aqui com mais um bloco. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre você, o Gustavo como arquiteto aqui em Ourinhos, como que está sendo as experiências. Tá bom? Obrigada e até daqui a pouco. E nós estamos voltando aqui com o nosso Decorarc, recebendo o Gustavo Gomes. E agora a gente vai poder falar um pouco sobre o Gustavo arquiteto. Arquiteto, urbanista, mas agora o seu trabalho como arquiteto aqui na cidade de Ourinhos. O que você tem sentido do público daqui de Ourinhos? Se você teve, assim, uns projetos que você queria comentar aqui com a gente. Bom, como eu fiquei desses 20 anos que eu estou em Ourinhos, eu fiquei quase 15 envolvido com urbanismo.
eu fiz pouco projeto. Achava até, assim, de certa forma, antiético, eu estando na prefeitura, ficar me dedicando ao trabalho fora. Mas fiz alguns, com certeza. Tinha alguns clientes muito amigos que aguardavam o meu prazo de só fazer aos fins de semana projeto. Então eu fiz alguns. Tenho o que eu gosto muito, que é a casa de cozinhas do lado, eu não vou falar marca para não ficar... Não tem problema. Do lado da sorveteria, em frente à Secretaria de Cultura. Tem a Baguete, da Patrícia, que faz trabalho com vocês aqui, que a gente fez, o Fábio Tadeu fez a primeira reforma, mas a gente fez a ampliação, e o que tem hoje lá, o salão que tem lá, é uma preocupação, que mas você escondeu a casa, que é uma casa histórica. Não, não escondi a casa, eu preservei a casa. Toda a estrutura metálica que tem é fora, se um dia precisar tirar. E quem entrar na construção, a casa está inteira lá, com as paredes originais. A gente percebe isso então, quando a ideia foi assim, mas você escondeu, não escondi, uma parte da casa está visível, mas o que era assim, manter, garantir, isso foi eu me impus isso, garantir o funcionamento do lugar, porque esse é um grande problema dos prédios tombados no Brasil inteiro, que você tomba, mas não dá um destino, não permite que o proprietário consiga manter aquilo. Então, aquela construção está sendo mantida economicamente, mas está lá, preservadinha, as paredes estão inteiras. Então, que é lindo, ficou muito bonito. Ficou bacana aquilo. Então, é um trabalho que eu gosto. Tem trabalho que eu fiz pela prefeitura, mas como arquiteto, que por exemplo, uma ideia que é super simples, que é a Casa dos Ingleses. Que quando a prefeitura recebeu como, não é uma doação, mas a permissão de uso do imóvel tombado, a primeira coisa que eu olhei e falei, vamos tirar esse muro. Porque ele encerrava uma casa muito bonita, num lugar, um terreno enorme, mas com um grande muro que ia ficar uma área privada, pública, né, da prefeitura, mas sem... E quando eu olhei, vamos tirar e vamos transformar isso aqui em uma praça. E realmente hoje tem show, tem feira, tem... Então a Secretaria de Cultura faz aquilo, o secretário atual tem uma visão legal, então tem usado bastante, como o anterior também, quando foi feita Não, ficou muito bonito, depois o pessoal vai poder conferir também nas imagens, ficou muito legal. E ficou um ambiente super agradável, né? Agora é a Secretaria da Cultura ali, né? Ali é a Secretaria da Cultura. E aí você tem a chance de usar todo aquele espaço ainda para o pessoal público. As pessoas que passam pela Vermareda cruzam por ali, passam perto da casa. Então a casa passou a fazer parte da cidade, parte da vida urbana, né? Foi o nosso objetivo ali. Mas eu fiz algumas casas, não muitas casas, porque como eu tive que selecionar, fiz alguns condomínios. Então tem alguns projetos que eu fiz, mas como eu falei, eu evitei me dedicar muito a isso pelo meu trabalho Foram 15 anos dentro de urbanismo, né? Mas independente disso, eu sou professor também. Outra coisa que eu sempre falava quando eu era aluno, eu nunca vou ser professor. Eu via meus professores e falava, não quero essa vida, porque eu era tímido, eu sou tímido, mas eu disfarço bem. Mas eu falava, não, que eu vou ser professor. E quando eu fui convidado em 2013, ainda nem existia o curso de arquitetura em Ourinhos, eu fui professor do curso de artes, aí comecei, e quando começou a discussão sobre o curso de arquitetura, uma coisa que você perguntou, né, sobre como é que está o cenário de Ourinhos. Alguns arquitetos mais antigos da cidade falaram assim, se a gente tiver um curso aqui, vai ter todo ano despejando arquitetos novos aqui, vai ser um problema para o nosso mercado. Eu pensei isso e hoje eu confirmo que não vai ser um problema, vai ser uma solução, porque a quantidade de gente nova projetando e correndo atrás de trabalho, formou um público de clientes que não tinha antes. Ourinhos não tinha clientes de arquitetura, tinha gente querendo construir e pronto. Mas hoje você vê as fachadas, você vê as lojas, as casas novas, o comércio, tudo está Eles estão se preocupando mais, exigindo arquitetura. Isso, exatamente. E quando a pessoa não conhece, acha que a arquitetura vai encarecer, é só decoração, é só... Não, mas é o que, assim, às vezes a gente comenta que as pessoas têm essa visão, né? Vou contratar um arquiteto, não, vai sair muito caro. Tem esse preconceito ainda. Já acha que é caro o projeto de arquitetura, que não é caro. Você pensar assim, uma construção, uma casa, custa, vai lá, 200 mil reais. Se o arquiteto cobrar 5 mil reais, é 2,5%. O cara pagou 6% de comissão por imobiliária e não reclamou. Mas o arquiteto, para fazer um negócio assim, a construção vai custar 200 mil reais. Uma construção de 150 metros quadrados. Vai custar 200 mil reais, independente de ser boa ou ruim.
É a arquitetura que vai fazer exatamente. o valor final ser 400 ou ser 50. Exatamente. O valor de venda depois. Né? É na arquitetura que você faz. A arquitetura tem esse poder de dar qualidade. Então é isso que quando o curso de arquitetura começou a ser estudado e algumas pessoas falaram, puxa, vai ser ruim. Eu acho que não. O mercado melhorou, tem muita gente boa, você é uma... por azar, eu não dei aula para você, mas você é parte dessas pessoas que trabalham e que fazem a cidade nova, a cidade crescer com essa qualidade de estética e de filosofia, porque a arquitetura não é só estética. Não, de jeito Esse é o grande problema, as pessoas não entenderem a diferença entre a arquitetura e a engenharia. Engenharia é o cara que constrói, o cara que faz, o cara que realiza. O arquiteto, nem acho que assim, o arquiteto é o cara que realiza sonhos, não, ele viabiliza o sonho. O seu cliente tem um sonho, tem uma vontade de fazer uma coisa, você organiza isso. Ideias. E o pior é a parte psicológica, né? Você pega uns clientes como um casal, é um homem e uma mulher que pensam diferente a forma de morar, e você tem que ter a criatividade e o jogo de cintura para criar um espaço em que agrade os dois. Sim, para agradar os dois. E as crianças que vão morar ali, e a família, e ainda ser uma obra que futuramente, se quiser ser vendida, vai ter valor comercial, porque não é tão específico. Então, todos esses desafios, o arquiteto está preparado para isso. Sim. Então, eu acho que Ourinhos hoje tem um mercado para arquitetura que não tinha há 10 anos, 15 anos, quando começou a faculdade. E isso tem a ver com a faculdade ter existido. Sim. Então, o mercado hoje, claro, o mercado brasileiro de construção está muito baixo. Tá pouco. Esses 2 últimos anos a gente viu uma diferença. Há 5 anos você falava assim, não existe uma quadra de Ourinhos que não tem uma caçamba. Tinha caçamba em todas as cidades. Todo mundo construindo, mexendo. Hoje está muito menor, né? Tá bem reduzido. O pessoal está com medo, até mesmo assim, as pessoas nós que trabalhamos também com venda, você vê que até as pessoas que têm dinheiro estão segurando. Estão segurando, vamos ver o que vai acontecer. Então isso é lógico que impacta na nossa profissão. Sim. Porque a gente depende, apesar de que a construção civil é a mola principal, quando um governo federal quer investir na produção de empregos, começa em obras. Mas o Brasil está com um problema de moral, de obras ainda tem que organizar muitas coisas. As obras são onde existe a maior parte das falcatruas, então o Brasil está... Mas vamos torcer para que esse ano 2017 passe logo e 2018 também comece, para no próximo presidente a gente ter um pouco de mais... Começar a respirar de novo, começar a planejar e fazer uma poder mudar, né? Como merece, né? Então, a gente estava falando que agora é passar 2017, para a gente tentar voltar a respirar, voltar a construir, crescer e colocar em prática todo esse planejamento que vem acontecendo, né? Pois é. A gente precisa, Ourinhos precisa que o Brasil volte a ter dinheiro público para fazer essa grande obra primeiro, que é a engenharia. Mas enquanto isso é bom a gente começar a pensar, todo mundo, a Associação de Morador de Bairro, a OAB, as lojas maçônicas, o Rotary, Lions, todos esses que são organizados e mais, as imobiliárias, as construtoras da cidade, os arquitetos todos, a Aero e a prefeitura se juntar o tanto quanto possível para começar a discutir esse assunto, que muita gente vem pensando, eu tenho muitas ideias sobre o assunto, claro que eu tenho humildade suficiente para saber, eu sou professor disso, mas esse problema não pode ser resolvido por uma cabeça só. Sim. Isso tem que ter gente junto, tem que usar a inteligência da Unesp, que pensa na geografia urbana há não sei quantos anos e está aqui há 15 anos em Ourinhos, gerando inteligência e gerando ideias. A Faculdade de Arquitetura, mais o Colégio Técnico, todas essa grande fábrica de ideias da construção e do urbanismo tem que ser aproveitado para poder discutir Com isso. certeza. Eu acho que vai ser rico para a cidade, até porque vai unir forças em prol de uma coisa só, que é um Ourinhos do novo século, né? Porque vai fazer 100 anos em 2018, daí para frente o novo século vai depender disso. Com certeza, da união de ideias, da vontade de querer transformar e fazer, né? Mas eu acredito nisso, eu acredito, eu acho que se todos acreditarem, por que não dá certo, não é verdade? Eu acho que é isso que falta, a pessoa acreditar, agarrar e trabalhar para que isso aconteça.
Pois é, eu acho que é isso. Gustavo, nós vamos ficando por aqui com mais um Decorac. Eu agradeço muito a sua presença, você ter aceito o nosso convite. É um grande prazer estar com você aqui. É muito bom falar. É bom ter esse acesso com a população, né, para falar sobre coisas que a nossa profissão é muito conhecida, mas pouco entendida, né? Muita gente sabe o que existe arquiteto, mas não sabe muito bem o que a gente faz, para que ele serve, né? Então é muito interessante, inclusive, falar sobre uma área que pouca gente conhece, que é o urbanismo. Muito interessante. E que a cidade pode ser feliz ou infeliz dependendo das decisões que a gente pode fazer no projeto da cidade. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E nós vamos terminando por aqui. Terça-feira que vem tem mais.